Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Espero que vocês estejam muito bem. Essa semana, como eu propus para vocês e prometido para vocês, eu iria falar sobre convivência familiar, incluindo educação de filhos, ciúme entre irmãos. Comecei ontem falando sobre os ciúmes, comecei também falando sobre comunicação. Por que eu escolhi a comunicação? Porque é onde as coisas emperram, onde tudo começa a ficar difícil. E eu vou me incluir nessa condição, porque eu também tenho 2 filhos e muitas vezes na minha casa as coisas também acabam fugindo do controle, né? A gente perde paciência, a gente também se cansa, a gente também tem outras coisas para administrar que não só os filhos. Tem a convivência do casal, tem a convivência com pais, convivência com amigos, trabalho, enfim, a vida cotidiana de todos nós. Porém, gente, a comunicação, eu vejo assim, os pais acreditam que os filhos acabam se distanciando deles porque não gostam dos pais ou porque estão repreendendo os pais. E não é assim. O que acontece, eu vejo que os pais acabam se distanciando muito dos filhos, ou porque dá trabalho negociar, explicar, impor limites, regras. E como isso dá trabalho, as pessoas acabam dizendo: não vai, ponto final, ou vai e são permissivos com tudo. E as crianças e os adolescentes se sentem inseguros, desamparados. E aí as relações acabam ficando frias, distantes e pouco confiáveis, ainda que sejam de pais e filhos. E pais e marido e mulher também, né, acabam discutindo muito entre si pela educação dos filhos, porque divergem nas opiniões. Então a gente sempre orienta o quê? Conversem entre si, decidam e definam como vai ser aí na casa de vocês. Uma regra única para ambos, os dois educadores. Ah, mas a avó mora junto. Ah, mas o tio mora junto. Gente, quem educa é pai e mãe. Não transfiram a educação do seu filho. Chega disso. Depois você não tem o direito de cobrar nada, certo? Se você delegou a educação do seu filho, da sua filha a outros, paciência. Os outros fazem como eles acham que tem que ser feito. Então eu vejo às vezes as pessoas brigando com os avós porque fizeram assim ou assado. Mas se você delegou, eles estão no direito deles. Quando você quer educar do seu jeito, tem que ser aí, na sua casa, do seu jeito. E se você mora junto, ainda assim, é você a responsável pela educação deles. Você está no comando e não o contrário. Os filhos precisam entender as funções que você, pai e mãe, ocupa na vida desse filho, na vida dessa casa, no funcionamento dessa família. Então, as famílias hoje perderam muito as referências de quem é quem. Então, o pai passa a noite fora porque ele foi beber, ele tem um campeonato que ele fica jogando videogame online e a mãe fica muito brava porque fica sozinha. A mãe sai sozinha por sua vez e não comunica porque ela se sente no direito de fazer a mesma coisa. Viagens a trabalho muito longas, perdem contato. As intimidades, os vínculos vão ficando comprometidos, entendem? Não há como dizer depois que você precisa se dar bem com o seu filho, com a sua filha. Porque como qualquer outra relação, tem que ser cultivada, tem que ser todo dia, tem que ser troca, é investimento, percebe? E para cada faixa etária, exige de nós pais um posicionamento. Eu tenho filho pequeno, criança, e filho adolescente. Entre eles, eu já vejo uma grande diferença de personalidade e que me faz também ser e agir diferente. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós ficamos enfatizando o erro dos nossos filhos, o que falta para os nossos filhos, o que eles ainda não conseguem nos dar, né, para nos
envaidecer, e aí mora o grande problema, porque os filhos vão começar a fazer escolhas que muitas vezes não são as nossas escolhas, que muitas vezes nós escolheríamos diferente se fôssemos poder decidir por eles sempre. Então, se você tem aí uma comunicação eficiente, um modelo eficaz, de confiança, de respeito, vai ser muito mais fácil você acessar esse filho para uma orientação, para corrigi-lo em casos de decisões ruins, de decisões não tão legais, de companhias não tão boas, de amizades que possam surgir que não sejam tão agradáveis. E você também vai se tornando para ele um modelo sólido de confiança e de respeito. Mas para isso, você precisa ser antes de cobrar. Percebe o quão difícil é? Eu não posso dizer, não fale palavrão, mas eu vivo falando palavrão o dia todo. Eu não posso dizer, não se atrase, cumpra com seus compromissos, mas eu vivo atrasada, esquecendo das minhas coisas. Eu não posso dizer, respeite os outros, quando eu saio por aí no trânsito gritando com todo mundo, ou quando eu bato a porta na cara de alguém, numa loja, por exemplo. Não dá, percebe que são modelos. Eu não preciso dizer, eu preciso ser. E estamos aí falando novamente do quê? De comunicação. Comunicação nem sempre é fala. Pode ser gesto, pode ser um olhar, pode ser um toque. Tudo isso é comunicação. Os pais não podem se distanciar dos filhos. Comecem aos poucos, olhar nos olhos, acariciar o cabelo, sentir o cheiro do teu filho, da tua filha. O quanto é gostoso. Lembrem de quando eles eram pequeninos e estavam aí nos seus braços. E saiba mais ainda, lembre que você foi a escolhida, o escolhido para cuidar dessa alma nesta vida. É responsabilidade sua. Muitos pais hoje se eximem da responsabilidade de ser pais porque dá trabalho, que tem que abrir mão de muitas coisas. E eu diria assim, não é abrir mão, mas é conciliar as coisas. Eles só vão ser crianças por bem pouco tempo da nossa vida. Depois vão voar. E estaremos novamente só nós, casal e adultos. Então pensem nisso. Plantem uma sementinha forte, reguem todos os dias e cuidem desse jardim para que ele floresça com as mais belas e perfumadas flores. Um beijo para vocês.